Rapaziada, é igual vocês viram aí no título do vídeo mesmo, ó. Se você é bonzinho no digital, você vai, se ferrar. Essa é a verdade. Existe uma diferença muito grande entre ser bonzinho e ser uma boa pessoa. E antes de explicar qual que é a diferença entre as duas, eu trabalho 6 anos com o mercado digital. Eu tenho resultados constantes, um ano após o outro, batendo meu recorde de faturamento, batendo meta de faturamento. E durante esses 6 anos de mercado digital, todas as vezes que eu fui bonzinho, eu não fui uma pessoa boa, eu me ferrei. Porque eu ficava inconstante naquilo que eu estava fazendo, porque eu não sabia dizer não para situações e nem para algumas pessoas que estavam ali justamente para me tirar do foco, mesmo que talvez ela não saiba disso e você também não saiba, que eu não sabia na época. Então eu vou dar um exemplo para você de uma pessoa boazinha, bonzinho, e uma pessoa boa. O bonzinho, ele não sabe dizer não. O bonzinho é quando alguém do nada tá falando assim, pô, para de fazer isso aí e vem trabalhar comigo, vem fazer a sociedade comigo, mas você já tá gerando faturamento. Aí você fala assim, pensando bem, dá pra fazer. Aí você às vezes mente pra você mesmo, você se auto-sabota pra dizer sim, porque você não sabe dizer não. E isso não é só no digital, não. Não é só no digital. Eu já vou dar a solução, como é que você precisa, o que você precisa fazer para deixar de ser bonzinho. Mas, cara, eu tenho total convicção que todas as vezes que eu fui bonzinho, que eu não sabia dizer não para todo esse ecossistema de coisas que estavam ao meu redor, para tirar do meu foco, do meu alvo, todas as vezes que eu fui bonzinho, eu não sabia dizer não, eu me ferrei. E quando eu entendi que eu não podia ser bonzinho, mas sim ser bom, a minha vida mudou. Eu comecei a focar só numa coisa, eu parei de pular de galho em galho, eu parei de encontrar com pessoas que me chamavam, que não iria agregar nada pra mim. Essa é a verdade. E isso não só, igual eu tô falando, não só para pessoas que estão no digital. Isso é no geral. Você ser bonzinho vai só atrasar a sua vida. Você não saber dizer não para outras pessoas, não saber dizer não para aquilo, até que a vontade do seu corpo, você não sabe controlar suas vontades, cara, você vai se ferrar. Você não vai viver o sobrenatural de Deus aqui na Terra. Agora, você ser bom, você dizer não para tudo aquilo que tira do seu foco, tudo aquilo que tira do seu alvo principal, eu não vou dizer que é fácil, mas é simples quando você entende quem você é em Deus. Jesus se irou no templo. Jesus virou o templo de cabeça para baixo. Chamou os outros de hipócritas. Ele disse não para aquele momento. Ele disse não para aquela situação, aquilo que eles estavam fazendo. Comercializando a palavra de Deus. Então, cara, é impressionante. Eu fui de uma pessoa boazinha para uma pessoa boa. E tudo começou a dar certo. Assim, não vou generalizar, né, que é só isso, não. Existe trabalho inteligente, existe várias outras coisas, mas a partir do momento que eu entendi isso, cara, pode ser qualquer pessoa que vai me falar, você tem que fazer isso. Não, eu não vou fazer. Só que aí, justamente sobre isso que eu tô te dizendo. As pessoas, elas são boazinhas e não são boas justamente porque elas não entendem quem elas são de verdade. E aí ela fica preocupada com a opinião alheia. Fica preocupada com o que os outros vão falar dela. Fica preocupada com o que os outros vão pensar dela. Teve um cara aqui, por exemplo, um exemplo dos meus vídeos, que falou que eu tava muito forçado do jeito que eu falo nos meus vídeos. Eu fiquei pensando assim, caramba, que coisa boa dele mandar essa mensagem, fazer esse comentário. Justamente porque eu comecei a fazer os meus vídeos e achei que não ia viralizar no meu início, justamente porque eu tô falando do jeito que eu falo, da minha identidade, de quem eu sou. Tem dia que eu tô mais intenso, né? Às vezes eu tô com mais energia, tem dia que eu tô com menos energia. Eu tenho as minhas falhas também, mas isso me mostrou, eu falei que caramba, eu tô performando tão bem às vezes que tem um comentário diante de 150 falando isso, sabe?
E eu até respondi, caramba, irmão. Queria que você realmente conhecesse a intenção do meu coração. Mas é isso, você acha isso? Beleza. E segui minha vida. Eu lembrei disso agora, olha que... Só que você ser uma pessoa boa é você saber dizer não. É você saber dizer não para quando uma pessoa te chamar para uma sociedade que você vê que não vai fazer sentido pro seu momento atual, pro seu negócio. Primeira coisa, você tem que ter muito claro onde você quer chegar. Você tem que ter muito claro qual que é o seu alvo, qual que é a direção para onde você precisa ir na sua vida. As pessoas, elas vivem no automático. Ah, mas eu saí do sistema porque eu tô trabalhando com digital. Pomba, acorda, caramba! Você tá no sistema ainda. Não existe digital, não existe outra coisa. Sabe o que existe? O mundo. Não há nada de novo abaixo do céu. Tudo já foi criado. Agora tudo é modelado pelos homens. Um homem pega uma coisa, ideia de outra ali, mas tudo já foi criado durante os primeiros 7 dias da Terra. A criação de Deus. Então você está no sistema. Enquanto você não entender quem você é em Deus, você está no sistema. Porque tudo volta para Deus. Tudo volta para Deus. A verdade é essa. A verdade é que existe o bem e existe o mal. E você viver sem estudar sobre Deus, sem estudar sobre quem você é em Deus, que é a imagem e semelhança do Criador, que diz em Gênesis 1:26, você vai estar vivendo no automático também. E vai ser uma pessoa boazinha. Tem algumas pessoas que são boas, mesmo sem entender sobre a identidade dela em Deus. Mas, em algum momento, em alguma situação da vida dela, ela vai se tornar boazinha. Eu vou dar um exemplo da minha história, o que aconteceu comigo, para você entender como a gente pode levar isso para quem trabalha com marketing digital, já que você sabe que eu trabalho com isso há bastante tempo, e é até um dos principais motivos de ter várias pessoas me seguindo aqui. Eu nasci em Belo Horizonte, cidade onde eu moro hoje. Os meus pais, eles são pastores e eles eram designados, eles eram orientados para abrir igrejas em outras cidades do interior de Minas Gerais. E eu, sendo novo, com 14 anos, eu tinha uns 14 anos, precisei ir e sair da minha cidade. Comecei a morar no interior com eles, né? E ajudando na igreja também. Com 15 anos começou a pandemia. E aí, justamente por causa da pandemia, né, como consequência, a quarentena. E durante a quarentena, eu comecei a ficar mais de casa, né, era ensinar à distância nas escolas, e eu comecei a trabalhar com marketing digital, estudar sobre marketing digital e trabalhar com marketing digital. E logo depois que comecei a trabalhar com marketing digital com 15 anos, eu estava faturando 20 mil reais por mês. Eu vendia PLR como afiliado, era um produto até que chamava Bumbum dos Sonhos, para as mulheres crescerem os glúteos. Então, eu ficava vendendo esse tipo de produtos, sem aparecer, com tráfego pago, e comecei a documentar no meu Instagram. Mas, por eu entender quem eu era, que a opinião das outras pessoas não fazia diferença na minha vida, eu comecei a postar conteúdo no Instagram. Com um celular que não era um dos melhores, era um celular com a tela toda quebrada, entende? E eu postando story e tal, do jeito que eu era mesmo, do jeito que eu sou, né? E algumas pessoas falavam assim, nossa, que vergonha, eu tinha 1.000 seguidores na época, 1.500 seguidores, nossa, que vergonha, nossa, mano, para. Aí era no almoço da família lá, a galera ficava rindo, falando de mim, olha como é que ele fala e tal. Só que foi justamente eu não ligar para a opinião dos outros que eu comecei a aparecer na internet, que abriu muitas portas para mim. Porque muitas pessoas mais velhas que trabalhavam com o mercado digital, elas começaram a olhar para mim com outros olhos. Caramba, eu me vejo nesse moleque. Só que às vezes eu na idade dele eu tava fazendo outra coisa, enquanto ele já tá fazendo uma coisa que eu fiz há 3 anos atrás. Entende o que eu tô querendo te dizer? As pessoas com paixão, elas começaram a falar, olha só como eu quero ajudar esse moleque. Igual eu faço hoje em dia, eu tenho 21 anos, se eu vejo um moleque de 15, 16 anos pedindo conselho, eu dou conselho. Né? Obviamente que não é pra todo mundo, eu não consigo fazer isso pra todo mundo, mas igual eu te disse, porque eu sei dizer não também. Mas foi justamente isso que abriu as portas pra mim, comecei a me conectar. E chegou um momento que networking valeu mais do que dinheiro pra mim.
Mas tudo isso foi quando eu disse não às críticas, mesmo que indiretamente, né, as pessoas falam assim, para de fazer isso, para de fazer aquilo outro. E as portas se abriram para mim. As portas foram se abrindo para mim. E aí depois eu volto para Belo Horizonte, com 16 anos, me emancipo, volto para BH e me enturmo com várias pessoas. Só que eu ainda não tinha muito firmado a minha identidade em Deus. Justamente por quê? Por que isso? Porque eu realmente não tive uma experiência relevante com Deus na minha juventude. Eu era meio que forçado, não forçado, né? Se os meus pais verem esse vídeo, não me entenda mal. Mas eu era meio que conduzido em um sistema deles para ir para a igreja e sem eu entender o verdadeiro motivo de Deus, né? Assim, enfim. E aí eu volto para Belo Horizonte, encontro com algumas pessoas do digital. E aí, com essas pessoas que eu encontro no digital, todas elas falavam que sucesso era pegar muita mulher, era ter um carro foda, era ir pra balada e com plaquinha, era isso que era o sucesso pra eles. E aí eu falei, olha, vamos vendo como é que é isso daí, né? E aí eu comecei pra uma festa ali ou outra e tal. Aí, meu irmão, esquece, você tá no ambiente do capiroto. É verdade. É verdade. Você tá no ambiente totalmente... Cara, não consigo nem explicar direito, porque eu fico pensando na minha juventude, né? Assim, hoje eu sou jovem, mas com 17 anos, 16 anos, quando eu morei em Belo Horizonte, eu era emancipado. Em vários lugares eles não entendiam direito o que era emancipação, e eles deixavam até eu entrar pras boates, né? Sendo que nem podia. Enfim, eu vivi um outro lado da moeda de tudo aquilo que era diferente para mim, só que eu tava em um ambiente que eu não tinha certeza de nada. Eu comecei a viver, comecei a viver ou a morrer, né? Eu acredito que como eu vejo que Deus tem um propósito para mim, eu tenho muita clareza do meu propósito, tenho muita clareza do plano de Deus na minha vida, eu vejo que se eu continuasse nesse ambiente, conectando com essas pessoas, uma hora eu ia bater de frente no muro. Ah, ia acontecer alguma coisa. E a minha mãe, justamente por ser pastora, tem uma conexão com Deus muito forte. Ela ficava falando comigo assim, filho, tive um sonho com você, tô orando por você. Às vezes, aí os meus pais depois eles divorciaram, né? Minha mãe veio pra Belo Horizonte, a gente começou a morar junto, eu fiquei mais alguns meses junto com ela, depois me mudei pro Rio, pra São Paulo. Mas até morando com ela, só porque eu tinha dinheiro, eu comecei nesses ambientes, eu vi a minha mãe orando por mim, orando pela minha vida. E eu achava que eu já tinha muito claro quem eu era, o que eu precisava fazer e tal, com 16 anos. Puta hipocrisia. É verdade, eu era hipócrita. A gente sempre tem que ter conselheiros. A gente tem que sempre honrar nosso pai e a nossa mãe, ouvindo eles. Você não precisa fazer tudo que eles estão falando, não. Mas dá a chance de filtrar, pelo menos. Eu não dava nem a chance de filtrar. Justamente, por exemplo, se os meus pais falam sobre empreendedorismo, por eles não serem empresários, é difícil de eu aplicar no meu ramo de empreendedorismo. Mas agora, experiência com relacionamento, principalmente os meus pais, por serem pastores, porque eles têm uma experiência com várias pessoas aí, dentro da igreja, então tem um repertório maior do que o meu. Só que eu era hipócrita, né? E aí eu comecei a viver assim, não tendo muito claro quem eu era em Deus, e eu dizer não pra tudo dos meus pais, dizer não pra tudo aquilo que as pessoas tentavam me convencer que eu tava errado, que eu tava no caminho errado. Eu distorci totalmente essa questão que eu tô falando de ser bonzinho, de ser bom. E aí justamente por isso, por achar que todas aquelas pessoas ao meu redor, durante aquelas festas, durante aqueles lugares, cara, tão sujo, eu comecei a dizer sim, a ser bonzinho pra todas essas pessoas. Eu lembro até em lounge, até em festa no camarote. Tinha uma pessoa lá, um homem que não gastava nada nas festas, na balada, dinheiro. Eu posso ficar aí com você? Pode, né? Um cara que eu nem conhecia direito. Aí, sabe, aí depois eu comecei a fazer negócio com algumas pessoas que eu comecei a fazer network, né? A me conectar com essas pessoas nas festas. E com várias pessoas não focava em nada, só que essas pessoas depois se traíam na sociedade. Não tô dizendo que todo mundo é assim, não. Tô falando isso. Mas eu tive
algumas pessoas assim que eu me ferrei. Me ferrei. Em sociedade. Eu fiquei pulando de galho em galho em sociedade, fiquei fazendo tanto de negócio e tal. Sendo que era só eu focar em uma coisa, ó. E até lá, até o final, até concluir. Que já ia ter resultado, enfim. E às vezes quando vocês acham que eu faturei muito com a internet, quando eu falo 25 milhões, já faturei isso. Irmão, 25 milhões na mesa que eu tô sentando hoje em dia não é nada. Eu sou o pior da mesa. Sabe por quê também? Porque eu tive que dizer não para várias mesas. Porque eu tive que aprender a ser uma pessoa boa e não um bonzinho. Então, quando eu tive uma experiência verdadeiramente com Deus, uma experiência verdadeira com o Criador, eu falei assim, nossa, Jesus. Aí minha ficha caiu. Aí eu falei, caramba, o buraco era mais embaixo mesmo e eu não ouvia, né? Depois eu posso contar. Depois assiste meu último vídeo do YouTube se você quer saber um pouco mais sobre a minha experiência com Deus, meu testemunho. Mas eu pulei de galho em galho, eu não dizia não para as pessoas, eu não dizia não para situações, eu não dizia não para ambientes, eu não dizia não para tudo aquilo que me tirava do foco. E por isso eu me ferrei. Então, por exemplo, você que está rodando uma operação no digital, aí o cara fala, vem rodando meu gateway de pagamento. Pode ser meu irmão. Pode ser meu irmão. Mas se na última linha do cálculo que eu tô fazendo pro meu negócio continuar faturando, porque tem pessoas que trabalham para mim, tem famílias sendo sustentadas ali pelo nosso trabalho. Se a última linha do gateway de pagamento, a plataforma de pagamento que eu vou estar usando, me mostrar que não tá fazendo sentido, pode ser meu irmão, eu não vou continuar nesse gateway de pagamento. Mas o outro gateway tem plaquinha, esse gateway tem plaquinha, o que você usa não tem plaquinha de premiação. Eu tô cagando pra plaquinha, caramba, vira homem. Para de ser criança, para de... Isso aqui não é nada. Isso aqui é... Eu nem sei por que eu ainda tô com essas premiações aqui em casa, mano. Sério mesmo. Sério mesmo, porque... Tipo, isso aqui parece que é... As pessoas devem imaginar que é pra ego, mas dane-se também, eu vou deixar aqui porque não tem nada pra colocar na parede, eu vou deixar isso aqui. Tá vendo? Por quê? Eu tô dizendo não, às vezes pra uma crítica que alguma outra pessoa pode ter. Tá entendendo o que é ser uma pessoa boa? Mas tem pessoas que acham que você tem o ego inflado. Eu tô cagando e andando. Eu tô nem aí pra isso. Eu tô nem aí pro que as outras pessoas acham de mim, ou o que as pessoas pensam de mim, como elas me veem. Eu tô nem aí pra isso. Eu me importo como Deus olha pra mim. É isso que eu me importo. É óbvio que a gente ouve conselhos, a Bíblia fala em Provérbios que você tem que ter bons conselheiros para você realmente chegar onde você deseja, o sucesso que você tanto almeja. Mas você tem que entender que sem Deus você não é nada. Nada. Entendeu? Se Deus quiser me levar hoje, entendeu? Se Ele quiser fazer qualquer coisa, Ele vai fazer. Eu tenho plena convicção que eu vou estar vivendo com Ele eternamente. Pela graça, já pedi perdão para Deus pelos meus pecados todos os dias. Então, assim, você tem que entender, cara, que você ser bonzinho só está atrasando a sua vida. Eu tô falando para você ser do capiroto, para você dizer não para um mendigo chutar ele na rua. Não tô falando isso, não. Eu tô falando que você tem que entender que você tem que dizer não para muitas situações e muitas pessoas que vão te tirar do seu foco. Senão todo mundo vai montar em cima de você. São seus familiares, são seus colegas, são seus amigos, são seus colaboradores, pode ser seu sócio, pode ser seus alunos, pode ser seus clientes. Não, tem vezes, por exemplo, que... Não hoje em dia, né? Porque eu estou reformulando a minha empresa, o meu modelo de negócio, o meu ecossistema. Mas eu lembro quando eu estava com o escritório, eu entrava na call de venda, a conversão batia no talo. Por quê? Porque eu deixava claro para o meu cliente que não é eu que preciso dele, é ele que precisa de mim. E é a verdade. Porque eu só vendo um produto foda.
Agora que eu tô começando a aparecer na internet, eu vou fazer a minha imersão agora nos dias 12 e 13 de agosto. Vou até deixar o link na descrição para você se inscrever. Vou mostrar tudo, de fato, de um infoproduto do zero que faz faturar em 2 dias comigo ao vivo. Mas eu só vendo produto bom. Então eu tenho convicção que não é eu que estou perdendo se você, por exemplo, entrar na minha imersão. Se você não comprar um produto meu, não é eu que estou perdendo, não. É você que está perdendo. É você que está perdendo. Então eu entrava na call de venda, por exemplo, vendendo um produto caro lá e tal. Caro no olhar do cliente. Mas era só caro porque ele não entendia o valor daquilo. Ele só estava olhando o preço e não o valor. Eu falava assim, meu querido, você está confundindo tantas coisas. Não me leve a mal. Não me leve a mal. Eu tenho um pouco desse jeito de ser direto demais. Algumas pessoas me levam a mal, mas já vou te avisar antes. Não me leve a mal. Irmão, só para ficar claro, eu não preciso de você. É você que precisa do meu produto. Precisa daquilo que eu adquiri conhecimento. Ah, mas Samuel, por que você não ensina de graça? Eu virei ONG, caramba. Virei ONG. Eu já ensino tanto de coisa de graça aqui na internet, por exemplo. Virei ONG. Tá doido? Aquilo que a Bíblia fala, aquilo que eu recebi de graça eu vou dar, vou compartilhar de graça. Mas aquilo que eu paguei, aquilo que eu tive um investimento de tempo, de dinheiro, de energia, eu vou cobrar e tá certo. Então todas as vezes que alguma pessoa falar assim, nossa, mas ficou rico vendendo curso, dane-se! Se você ficou rico vendendo curso com a sua imagem, por exemplo, desde que seu produto seja bom, né? Não vai vender porcaria na internet, caramba. Nossa, eu tava ajudando um seguidor meu, na verdade um mentorado, que foi muito mais simples hoje na era da IA de você conseguir vender um produto sem se ferrar com Deus. Você vendendo nicho white. Quando eu era menor de idade, antes dos meus 18 anos, eu não tava nem aí se a oferta era agressiva e tal, mas depois que eu tive uma experiência com Deus mesmo, eu falei, cara, tem que parar de ser hipócrita. Tem que parar de ser morno, Deus vomita morno. E aí eu falei, opa, vamos dar uma endireitada na vida. E impressionante. Eu parar de ser bonzinho, foi assim, ó, eu tava sendo bonzinho, me aproximei de Deus, me tornei uma pessoa boa, não bonzinho, mas uma pessoa boa, consegui ter um corpo, um shape legal, comecei a ter mais resultados financeiros, entrei num relacionamento, tenho ótimos amigos, poucos, mas ótimos amigos, meu relacionamento com a minha família melhorou, tudo melhorou, porque eu deixei de ser bonzinho e comecei a ser uma pessoa boa. Ah, mas a pessoa mandou mensagem na hora e eu não vou responder ela porque eu tô fazendo outra coisa. Aí depois ela manda uma outra mensagem, esqueceu de mim? Não é que eu não esqueci. Não é que eu não vi às vezes a mensagem, mas é justamente que eu não quero te responder. Eu sou obrigado a te responder? Tá na lei? Onde que tá na lei que eu sou obrigado a te responder? Tá na lei que eu sou obrigado a fazer negócio com você? Se você é meu amigo? Tá na lei eu usar uma plataforma sua que não vai agregar em nada no meu negócio só porque você é meu amigo? Pô, acorda pra vida! Deixa de ser bonzinho! Tá? É isso, galera. Videozinho de hoje, eu quis fazer sobre isso. Tava tomando banho, eu falei, deixa eu fazer um vídeo sobre isso. Eu ia fazer um vídeo de outra coisa. Mas tem vídeos que precisam ser ditos na hora. Igual o Michael Jackson falando no filme dele que ele, de madrugada, quando ele pensou numa música, numa letra, ele já ia gravar no estúdio, porque senão essa ideia poderia ser passada para outra pessoa. Mas na verdade, dane-se também se for passado para outra pessoa. O principal é que a mensagem entre no seu coração e você consiga entender isso que eu tô querendo dizer, né? Mas é isso. Galera, outra coisa, se inscreve, dá o like aí se você gostou do vídeo, ou dislike também, faz alguma coisa, me dá alguma energia aí de mostrar que se esse conteúdo tá agregando pra você, até pro YouTube depois de recomendar outros vídeos. E de novo eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, falando aqui, né? Vou deixar na descrição dele o link para você se inscrever na minha imersão que vai acontecer nos dias 12 e 13 de agosto, às 19 horas. Assim que você concluir sua inscrição, assim, você já deve imaginar que sim, eu vou fazer isso. Eu vou lançar uma mentoria no final dessa imersão.
Então eu vou mostrar como eu ganho dinheiro. Se fizer sentido para você, você entra depois na minha mentoria. O preço eu não tô definindo, senão eu já até falava aqui também. Comigo não tem muito esse rodeio não. Igual eu tô falando, eu sei que meu produto ele é bom. Eu sei que minha metodologia realmente é boa. Eu tive que sacrificar um tanto de coisa para ensinar para algumas pessoas aquilo que eu vou te ensinar dentro da imersão e dentro da mentoria, justamente para não te entregar nada fraco. Mesmo que eu já tinha resultado, eu queria comprovar que eu conseguia ensinar para outras pessoas. Comprovei isso e agora eu vou te ensinar. Então clica no link que está aqui na descrição desse vídeo. Se inscreve na minha imersão dia 12 e 13 de agosto. Ah, mas já faturo no digital. Entra. Às vezes vai fazer sentido para você do mesmo jeito. Ah, mas eu não faturo, já tentei tanta coisa. Entra, caramba, R$47. Se você não gostar da imersão, eu devolvo o seu dinheiro depois. Beleza? É isso, galera. Tamo junto. Dá o seu comentário também, a sua opinião desse tipo de vídeo que eu fiz aqui. E me fala também quais são os próximos temas que você gostaria que eu abordasse. Até temas mesmo com o computador, compartilhando a tela. Já fiz vários vídeos assim. E é isso. Tamo junto, bora pra cima. É só o começo. Deus abençoe todo mundo aí.